galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu parceiro, deixa de enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre tempos e modos verbais. Assunto importante, porque faz você acertar as questões voltadas para o campo verbal. É muito comum você trabalhar em cima das desinências verbais. E aí, quando a gente pensa nas desinências verbais, você já sabe que tem a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. É por isso que a gente chama de tempos e modos verbais. O modo temporal e o tempo verbal, né? O modo verbal e o tempo verbal. Agora, por que então a gente não tem uma aula para números e para a situação das pessoas, Sidney? Porque são coisas mais tranquilas. É isso daqui que é mais difícil para o candidato. Sem contar que, além de ter a questão apenas sobre tempos e modos, essa parte do tempos e modos te auxilia nas questões de vozes verbais. Você vai ver na aula de vozes verbais que a gente, para passar da ativa para a passiva, a gente, além de trabalhar com o verbo transitivo direto, que é uma exigência, fazer o cruzamento, transformar o verbo numa locução verbal, eu ainda assim tenho que manter no mesmo tempo e no mesmo modo verbal. O conhecimento de tempos e modos verbais faz você acertar várias questões na prova. Então, vamos cair para dentro para a gente poder entender isso aqui agora. Ó. Então, vamos lá. Ó. O verbo. O verbo é a única classe gramatical que pode sofrer flexão de tempo, modo, número e pessoa. Exemplo, eu sou feliz. Eu fui feliz e eu serei feliz. Então, eu tenho uma estrutura no passado, eu tenho uma estrutura no presente e eu tenho uma estrutura no futuro. Então, ó, eu sou feliz é presente, eu fui feliz é passado e eu serei feliz é o quê? É um futuro. Agora, para que a gente possa entender isso para valer, vou mostrar uma parada bacana para vocês. Ó. Pensei em verbo. Pensei num cara muito importante. Pensei num cara que vai indicar ação. Pensei num cara que vai indicar estado. Pensei num cara que vai indicar fenômeno da natureza. É por isso que ele é importante, Sidney? Não. Ele, na verdade, é muito importante porque é responsável por um processo. Que processo é esse? O principal processo do sistema linguístico na língua portuguesa, que é o sistema SVC. Porque ele é responsável. Então, ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito, ele me diz quem é o complemento. Ou seja, o verbo acaba demandando todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é predicado, quem é objeto direto, objeto indireto, por aí vai. Tudo passa por ele. Então, ele é o responsável pela análise morfossintática. Tanto é que a análise nunca foi sintática, é sempre morfossintática. Eu preciso ver a quem um camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. E a demonstração de que a análise é morfossintática é que o verbo manda numa estrutura em que tem um sujeito, que é a análise sintática, e o complemento, que é a análise sintática, e ele, verbo, que é uma análise morfológica, manda em tudo. Então, o verbo realmente é importante. Agora, no nosso caso aqui, a gente está estudando as desinências. As desinências verbais, que a gente já acabou de apresentar aqui no nosso slide, que é a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Aí agora a gente vai entender por que tempo e modo é mais difícil. Afinal de contas, número e pessoa é muito tranquilo. Quando eu falo em número, eu falo apenas em singular ou plural. Ou seja, eu quero saber se aquele verbo está no singular ou no plural. É óbvio que depende de quem? Depende do sujeito que ele tem. É uma relação básica de concordância verbal. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. E é isso que a gente vai definir com a variação de número que a gente tem em relação ao verbo. Agora, e em pessoa? O que é aquilo dali? São as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu tenho basicamente 3 pessoas do discurso. Só que eu terei 3 no singular e 3 no plural. Então, aqui, ó, primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. E isso é fácil. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Terceira, ele ou ela.
Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Isso é molezinha. Onde é que o bicho pega? No modo e no tempo. Então, como a nossa aula hoje é de tempos e modos, vamos apagar aqui e cair para dentro para a gente poder entender melhor aquilo dali, ó. Primeiro a gente vai trabalhar aqui basicamente aquilo que mais cai, que é a estrutura dos tempos e modos voltados para o modo indicativo, tá? Então vamos lá aqui, ó. Eu tenho modo, tenho 3 modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. É de extrema importância que eu entenda o conceito de cada um. E, para nossa sorte, a própria nomenclatura já me dá mais ou menos o conceito. O que é um modo indicativo? É aquele que indica um fato. Eu sei que é muito louco falar isso, mas quando eu falo que é um fato, não precisa necessariamente ser algo real. Existe o fato real, existe o fato hipotético. Agora, é claro que a gente se apega à questão do fato como fato real, mas pega assim, ó, indica um fato que é real, é uma realidade, é algo que é certo. Então, trabalha com uma atitude realista. É assim que funciona. Agora, e o modo subjuntivo? Ele trabalha na contrapartida. Se o indicativo ele trabalha aquilo que é um fato, aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma hipótese, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma incerteza. Então, trabalha com uma atitude hipotética. Beleza. Agora, e o imperativo? O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, trabalha com ordem. Como é que isso funciona na prática? Simples. Eu digo assim, ó. João, saia daqui agora. Então, eu acabei de fazer o quê? Dar uma ordem. Então, modo imperativo. Eu digo assim, João, vamos comer agora, porque estou morrendo de fome. Então, vamos comer agora também é o quê? Modo imperativo. Ah, Cid, mas eu não encarei como uma ordem, eu encarei como, sei lá, um pedido, não sei. Gente, não precisa ser necessariamente ordem. Ah, é a ordem. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica, pode ser um conselho. Agora, o teor imperativo, o teor da ordem, ele está por ali. Então, o modo imperativo, basicamente, ele indica uma ordem. Agora, e se eu falar assim, ó, o João quebrou um copo. Então, eu agora não dei uma ordem. Não tem como eu pensar na concepção de modo imperativo. Aí eu vou pensar no modo indicativo e no subjuntivo. Se eu estou falando que o João quebrou um copo, isso não pode ser uma possibilidade. Isso só pode ser algo que realmente aconteceu. Isso é um fato real. Isso é uma certeza. Então, se é uma certeza, é o modo indicativo. E se eu falar assim, ó, João talvez soubesse as respostas da prova. O João sabe, talvez soubesse. Então, é uma possibilidade. Por isso, é um modo indicativo, porque trabalha em cima de uma hipótese. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Ó. Próximo agora é o mais difícil. Ó, é o tempo. Aí, quando eu penso em tempo, eu também tenho 3 tempos verbais. A gente se habitua, desde a época da escola, a falar passado, presente e futuro. Mas a gente vai chamar aqui, ó, de pretérito, presente e futuro. Agora, se liga. Por que o tempo é mais difícil que o modo? Porque o tempo se ramifica, coisa que não acontece com o modo. O modo são 3, pronto e acabou. Agora, o tempo, ele vai se ramificar. O presente não, porque ele é pontual, está acontecendo. Mas o futuro, ele se ramifica em futuro do presente e futuro do pretérito. O pretérito também se ramifica em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito.
De todos eles, sem sombra de dúvidas, o que acaba caindo mais nas provas é o pretérito, a começar pelo maior número de ramificações, sem contar que o aluno, eu já mencionei isso a vocês, ele não aprende realmente na escola a diferença de perfeito para imperfeito para mais que perfeito. Pode ser até que tenha aprendido, mas talvez tenha esquecido. Mas normalmente eu pergunto, e aí, lembra que você estudou isso na escola? Cara, não lembro. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lac Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.